Já estamos de volta com a Ação Nacional desta quinta-feira. Hoje a gente fala sobre as eleições de 2018 e eu recebo aqui no estúdio o professor Marcos Antônio de Moraes. Professor, eu falei no outro bloco que nós iríamos falar sobre fake news, mas antes de abordar esse assunto das notícias falsas, eu queria falar um pouquinho sobre ficha limpa e ficha suja, porque por isso mesmo esse assunto gera muitas notícias falsas na internet. Então, antes da gente falar sobre esse assunto, vamos falar sobre ficha limpa. É uma lei que está aprovada, mas que ainda tem muita polêmica, tem muita dúvida e a gente vê até os ministros em instâncias maiores, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, discutindo sobre esse assunto. O que é um candidato ficha limpa? É aquele que não é ficha suja. E o que é um candidato ficha suja? Bom, é sabido exatamente que, primeiro, essa situação já faz parte da nova legislação eleitoral. E essa lei da ficha limpa, está respaldada numa vontade popular. Ela nasceu de uma vontade popular para moralizar os candidatos. Ou seja, ter uma eleição com candidatos com moral, com idoneidade, com seriedade, que não tivesse nenhum tipo de falcatrua ou desvio de dinheiro ou corrupção em sua passagem, dentro da política ou fora dela. Acontece que a ficha limpa diz o seguinte: se o candidato ele for delatado em função de uma corrupção ou qualquer tipo de situação, ele será julgado. E ele pode ser preso em segunda instância. A partir do momento que ele foi julgado e preso em segunda instância, ele é ficha suja. No caso do Lula, é ficha suja. Só que existe uma série de entraves que eu posso minimizar esse problema e torná-lo ficha limpa. De que jeito? Primeiro, a ficha limpa, ela não apresenta uma certa constitucionalidade no direito do indivíduo. Ela interfere muitas vezes na vontade do indivíduo, na performance, no perfil dele, por acusações injustas. Por exemplo, os advogados do Lula julgam que ele está preso em função de perseguição política ao petista. E isso não vale, em hipótese alguma, para um julgamento. Nós sabemos que ele foi julgado em função do caso do apartamento triplex. Sabemos que foram juntadas provas em relação a isso. E ele fazendo isso em pleno exercício do poder, ele está desviando verbas que deveriam ser canalizadas para outras finalidades, para fins próprios. E isso é corrupção. Isto é ficha suja. Ele foi julgado pelo Tribunal de Curitiba, pelo juiz Sérgio Moro, está condenado e o PT diz exatamente que ele tem direito de recorrer até a última instância. Então, se ele tem direito de recorrer em liberdade, segundo o PT, ele tem direito, até a segunda instância, manter uma ficha limpa. Isso é uma discussão. Por um lado, a ficha limpa, a lei da ficha limpa diz: caso você seja julgado em segunda instância, você perdeu, evidentemente, o fator de ser eleito. Ou seja, você é ficha suja. Por outro lado, o PT indica, se ele não for julgado em todas as instâncias por outra lei, ele não pode ser condenado. É um arbítrio contra a pessoa dele. E como que uma lei que é dúbia, que talvez fira aí alguns aspectos da Constituição, pode ser aprovada? Pois é, isso é interessante. Ela foi aprovada e ela começou a trazer essa prerrogativa, essa dúvida. Tanto é verdade
que a maior parte dos casos de ficha limpa ainda não foram julgados. O que dá mais força para o Lula ainda. Então, uma das situações, em janeiro desse ano, através do Supremo Tribunal Federal, era julgar todos os casos de ficha limpa que se encontram no Supremo para não pairar nenhuma dúvida sobre a lisura da lei da ficha limpa. Então, veja, é necessário fazer isso ainda. Eu tenho um caso, por exemplo, de um governador do estado de Tocantins. Foi pego o avião com 500 mil reais e mais panfletos. Pego em flagrante, provas, tudo. Muito bem. O Tribunal Regional do Estado do Tocantins declarou inocente. Certo? Ele está governando o Estado de Tocantins. Ele precisa ser julgado pelo Supremo. E ainda não foi. Então, se ele, na verdade, com todas essas provas, foi absolvido por um colegiado regional, que é o Tribunal de Tocantins, por que ele não poderá ser absolvido pelo Supremo? Existem exatamente essas contradições, essas brechas, essas vacâncias, esses vácuos na lei que permite ao indivíduo recorrer. Agora tem uma coisa muito importante, que é bom que todos saibam. Tudo aquilo que o Supremo bater o martelo, não cabe mais liminar. Não cabe mais recurso, está decidido. E, infelizmente, nas outras instâncias, ainda cabe apelos à última instância, que é o Supremo, que é a Suprema Corte. Então, parece que tudo está dando margem para que o candidato preso possa ser candidato. E aí a gente esbarra em interpretação dos ministros, dos magistrados, esbarra na morosidade da nossa justiça, e a Operação Lava Jato trouxe muitos desses casos à tona de pessoas políticos que foram condenados, foram presos em segunda instância, recorreram ao Supremo, mas o caso do ex-presidente Lula talvez seja o mais emblemático. Tanto que, recentemente, o Movimento Brasil Livre pediu ao Supremo que o Lula já fosse declarado inelegível. E a ministra Rosa Weber negou. Disse que ele não seria, por enquanto, declarado inelegível. Por quê? Bom, eu diria, em função disso que eu acabei de falar para você, como não existe, na verdade, ainda, não foi esgotado todos os recursos, não foram decididos, não foram julgados, existe essa vacância, existe esse trânsito, existe esse intervalo que eu posso lutar até o último instante para tentar torná-lo elegível. Agora, é interessante o seguinte, está no Supremo, na mesa do Supremo, para ser discutido uma situação que os advogados pedem, a absolvição do Lula em segunda instância. Carmen Lúcia, presidente do Supremo, ela não coloca em pauta este recurso. Acontece que a Carmen Lúcia, nós sabemos, em julho, ela vai ficar 3 vezes no lugar do Michel Temer. E quem vai assumir é o Dias Toffoli. E o Dias Toffoli pode, se quiser, se ele quiser, ele pode tranquilamente colocar na pauta este recurso feito pelos advogados do Lula e do PT e dar a ele condições de ser elegível. Mas depois também, porque a nossa justiça é muito complicada, professor. E aí quem está em casa fica confuso e a gente fica confuso também. Ainda que o Lula possa se candidatar, seja candidato à presidência da República, cabe ainda ao Tribunal Superior Eleitoral analisar essa candidatura e pode depois barrar essa candidatura dele? Pode. Ele pode... Vamos por partes para que o telespectador possa entender. Em primeiro lugar, existe uma luta para que ele consiga o habeas corpus. A própria palavra já diz. É tirar o indivíduo que está trancafiado, o corpo dele está preso atrás da grade, eu vou tirar da liberdade para o corpo dele.
Ou seja, ele vai responder um processo em liberdade e não trancafiado. Bom, a partir do momento que ele tem um habeas corpus, ele tem o corpo liberto, não significa que ele possa sair do país. Não significa que ele está livre da justiça. Significa que ele está sendo julgado. Como você mesmo disse, a justiça é morosa. O tempo pode passar. E o tempo passando em função da grande quantidade de processos que existem ali, as eleições estão para acontecer. E ele pode ser presidente. Ah, vamos julgar então a elegibilidade dele. Vamos julgar a ficha limpa dele. A ficha limpa diz, só no caso do indivíduo ter sido condenado, ele foi em segunda instância, não pode ser eleito. Ele é ficha suja. Opa, mas agora ele acabou de conquistar liberdade. Só tem mais um passinho. Absolvição. Absolvição significa anular, evidentemente, a prisão dele em segunda instância. A absolvição, então, daria a ele a chance, sem nenhum empecilho de ficha limpa ou ficha suja, para disputar as eleições. Esta absolvição é pedida por advogados do PT e pode, em julho, ser decidida em plenário do Supremo se o Dias Toffoli colocar esse assunto em pauta. Nós estamos falando do Lula, mas, claro, isso vale para muitos outros candidatos, qualquer outro candidato que seja analisado pelo tribunal. O correto, então, seria todo esse trâmite acontecer antes da eleição, para que nenhum candidato que venha a ser considerado ficha suja seja eleito e aí ocorra um problema no processo eleitoral todo e que acaba tendo que ocorrer uma outra eleição para corrigir esse erro, digamos assim. Pois é, porque, na verdade, o problema da ficha limpa eu gostaria de mostrar para você, me desculpe, telespectador. Embora a questão já tenha sido discutida e apreciada pelo Supremo, ainda existe muita controvérsia acerca de sua constitucionalidade. Pois a ausência da previsão do trânsito em julgado da decisão constitui uma violação dos direitos fundamentais. Por isso, existem muitos casos de ficha limpa, pendentes e não julgado pela Corte até então. Ou seja, pode dar problema e aí isso vai ter que ser corrigido depois da eleição. A gente vai para mais um intervalo rápido do Ação Nacional. Na volta, a gente volta assim falando sobre as fake news, as notícias falsas. Até já.